o presidente Lula, acompanhado por Janja e uma numerosa comitiva, realizou viagens internacionais que totalizaram apenas em 2025 mais de 231 mil quilômetros, o equivalente a quase 6 voltas ao redor do mundo. As viagens ocorreram em quase todos os meses do ano, com roteiros que incluíram Estados Unidos, Ásia, Vaticano, Rússia, China e diversos países da América do Sul. Guta Pini, quanto tudo isso não deve ter custado ao povo brasileiro, ao pagador de impostos, já que a gente não sabe ao certo porque os dados não são transparentes, muitas das vezes são sigilosos. Quando você estava aí relatando esses números, eu achei que você estava falando da casa dos bilhões, mas eram as voltas à Terra. O fato, Dani, é que a gente não sente no Brasil o retorno desses gastos com essas viagens, porque a diplomacia, ela é fundamental. Nós vivemos num mundo globalizado, o Brasil realmente não pode ficar isolado, precisa de contato com os outros países, fechando acordos, fazendo negócios, mas o que nós vemos aí do presidente Lula, sempre acompanhado aí da sua esposa, é mais uma agenda turística, na verdade. A gente não sente aqui no nosso país o retorno dessas viagens. Lembrando que muitas delas a Janja foi na frente, com dias de antecedência. E a gente não sabe muito bem para quê, qual que era a agenda da primeira-dama nessas viagens. Ao que parece, Dani, é aquela sensação de última oportunidade. Seria, então, os últimos momentos que o presidente Lula poderia se refestelar aí com avião, com os gastos com hotéis e comitivas e comendo do bom e do melhor. Essa é a sensação que fica, porque realmente são muitas viagens. Todos os meses, praticamente, quantos dias de viagem, e muitas delas levando uma grande comitiva. Quem não se recorda do funeral do Papa, que o Brasil levou quantas pessoas, quando nos Estados Unidos apenas o presidente Donald Trump e a sua esposa. Então, essas viagens também são sempre um grande vexame para o nosso país. E o que pega mesmo, Dani, é realmente essa falta do retorno para o povo brasileiro. Mas é aquela agenda socialista, o tempo inteiro falando mal do luxo, da riqueza, da ostentação, mas o socialista, o comunista, ele sempre está vivendo no luxo e na ostentação, porque é aquela máxima, né? Capitalismo para mim, socialismo para vocês. Pois é, vou trazer um ponto aqui, pegando o gancho no que você disse, Guta Pini, para ouvirmos o Marcelo Rocha Monteiro, porque sempre quando o governo Lula é questionado sobre os custos dessas viagens internacionais, a administração federal costuma responder que esses deslocamentos trazem investimentos para o Brasil. Mas aí tem um levantamento feito pelo jornal Metrópolis, pelo site Metrópolis, que mostra que a maioria desses aportes ainda está longe de se concretizar, bem longe mesmo. Segundo essa publicação, só 12% de investimentos prometidos a Lula em viagens se concretizaram. Falando em números, o governo Lula alega que as viagens trouxeram 345 bilhões de reais ao país, mas o total efetivamente contratado é de cerca de 42 bilhões de reais. Marcelo Rocha Monteiro. Uma pequena discrepância, né, de 345 para 42 bilhões. Aproveito para dar bom dia aí para a Guta. Não, Guta, sabe o que é? Por que ela tem que ir com antecedência, a primeira-dama? Por exemplo, o Vaticano, né? Ela vai com antecedência para fazer investimentos, né? Ela vai investir naquelas lojas ali da Via dei Condotti, né? Famosa rua de Roma, que tem as mais luxuosas boutiques, Prada, Valentino, Dior, Hermès, né? Então, ela vai lá para isso, ela vai fazer o investimento, vai investir na ampliação do guarda-roupa dela, naturalmente, com o nosso suado dinheirinho, né? É uma vergonha, né? O que esse casal gasta, e não é o casal só não, né? Porque nunca vai o casal apenas, né? Vai uma extensa comitiva, vão ali os companheiros, os apadrinhados, vai todo mundo gastar o nosso dinheiro, né? Nesses passeios aí pelo mundo. E qual é o retorno disso em termos de percepção do Brasil,
né, em termos de diplomacia internacional. O Brasil continua sendo visto como o anão diplomático, né? A nossa irrelevância no cenário internacional é espantosa. Se você levar em conta o tamanho do país, né, a dimensão territorial, a dimensão de população, quer dizer, o Brasil é um país muito grande que tem um papel muito pequeno no cenário internacional. É de uma irrelevância tão grande que ganhou esse apelido de anão diplomático. E não precisa nem olhar o mundo como um todo. Olhem aqui a nossa região, olhem a América Latina, vejam os recentes acontecimentos na Venezuela, né? O papel do Brasil, né, foi absolutamente irrelevante. O Brasil não se posicionou, né, quando o mundo inteiro, por exemplo, apontou a fraude gigantesca perpetrada pelo regime venezuelano nas últimas eleições presidenciais. O Brasil ficou em cima do muro, né? O Brasil recebeu o ditador venezuelano com tapete vermelho. O Brasil não foi capaz de votar uma resolução condenando de forma enfática o então governo do senhor Maduro, né? Então o Brasil não consegue hoje ser sequer uma liderança regional. Esse papel, cada dia mais, vai sendo assumido pelo governo argentino de Javier Milei, né? Então é um dinheiro gigantesco, é um dinheiro enorme, que a gente não sabe exatamente quanto é, porque falta transparência a esse governo, mas o grande investimento realmente é nas boutiques de Roma, Paris e da Quinta Avenida em Nova York. E esse é o investimento real para ampliar não a importância do Brasil no cenário internacional, mas o guarda-roupa desta deslumbrada primeira-dama. Agora, Marcelo Rocha Monteiro e Guta Pini, escutem só. Alguns aliados de Lula estão compartilhando algumas fotos nas redes sociais do presidente e da primeira-dama Janja da Silva, mais uma vez, esbanjando nas férias. Entre as fotos mais compartilhadas, tem uma que se destacou por mostrar Lula com um físico atlético. O problema é que a imagem foi alterada digitalmente por inteligência artificial, segundo a indicação do X, e acabou entregando quem compartilhou. Na imagem, Lula, magicamente, além de músculos, ganhou mais um dedo. A imagem contrasta com fotos reais divulgadas pela Janja. A publicação gerou comentários como "O homem tá on, o Tetra vem", em referência a um possível quarto mandato, Guta Pini. Ai, Dani, essa de ganhou mais um dedo é realmente hilário. Olha, nesse governo Lula, até as imagens são corrompidas, né? É realmente lamentável. Eu quero só trazer, então, dados do Milei, porque, enfim, o que nós vamos falar aí de Luiz Inácio Lula da Silva? Só retomando essa pauta do Milei, então, a aprovação do Milei chegou a 60%. Vejam só o sucesso das suas medidas capitalistas implementadas, medidas liberais implementadas num país que estava quebrado. A pobreza caiu de 30% para 17%. E a pobreza extrema caiu de 11% para 5%. Então, como é bom ter um presidente comprometido realmente com investimentos no país, com cortes de gastos, que implementa uma agenda liberal, uma agenda econômica liberal, que é a única que dá resultado no planeta, na história da civilização. Não tem outra agenda que promova prosperidade e crescimento econômico. Infelizmente, aqui nesses governos do PT, a agenda é sempre voltada para o turismo. Os investimentos que ficam no papel, na expectativa, que não chegam aqui, porque a ideia realmente são os tickets de viagem. Muito bem. Deixa eu colocar mais uma vez aí a imagem. O pessoal está repercutindo bastante aqui no nosso chat no Jornal da Oeste, primeira edição, porque quem publicou esta imagem foi o líder do PT na Câmara, o Lindbergh Farias, que publicou essa montagem, escrevendo, portanto, "O homem tá on, o Tetra vem", fazendo aí uma referência a um possível quarto mandato de Luiz Inácio Lula da Silva. Disse ainda que o homem tá forte e o projeto é longo. Marcelo Rocha Monteiro. Ele apareceu com um dedo a mais, né? O que se está especulando nas redes sociais é que ele talvez teria subtraído esse dedo de alguém, né? Alguém teve o dedo furtado
pelo presidente. Agora, brincadeiras à parte, né? Quer dizer, esse deputado aqui do meu estado também é uma coisa constrangedora, né? Esse Lindbergh Faria, a gente nunca sabe quando é que ele está fazendo comentário porque realmente é o que ele pensa, ou se ele está tendo algum tipo de alucinação causada, sabe-se lá por quê, né? Só para falar também um pouquinho sobre o Milei, né? Esses dados que a Guta trouxe, né? De aprovação pela população, de redução da pobreza, de redução da extrema pobreza, só para lembrar ao nosso público que esse é um presidente da República, o Javier Milei, que quando foi eleito, uma grande parte da mídia brasileira apostava firmemente no fracasso, né? E o que se veiculava era o seguinte: olha, a Argentina elegeu um maluco, né? Elegeu um doido para a presidência da República, uma figura exótica, isso vai ser um desastre, isso vai ser uma coisa horrorosa, né? O sujeito não sabe o que faz, não sabe o que diz, é um louco, né? Tá aí, né? Tá aí a loucura do governo Milei, tirando a Argentina do buraco, sendo amplamente aprovado pela população. Aliás, teve um resultado extremamente positivo nas eleições para o Legislativo, né? Essas últimas que se realizaram, e está aí, indo de vento em popa e mostrando, né, como a Guta falou, que a receita do sucesso é a economia de mercado, é o liberalismo, e não esse intervencionismo, esse estatismo, né, que tanto caracteriza as administrações do PT aqui no Brasil. Essa combinação, né, de intervenção estatal, gasto público totalmente sem controle e muita corrupção. É isso. Agora são 8h43, daqui a pouco a gente vai falar muito mais sobre eleições 2026, mas agora eu vou te contar que a Procuradoria-Geral da República, sob comando de Paulo Gonet, arquivou de forma sigilosa e monocrática um inquérito que investigava a sonegação de informações pela Presidência da República, incluindo gastos envolvendo Lula e Janja e visitas de seus filhos ao Palácio do Planalto. A decisão tomada na virada do ano ocorre após quase um ano de investigação parada no gabinete do PGR sem qualquer transparência ou justificativa pública, reforçando a percepção de proteção privilegiada à família presidencial. O arquivamento se soma a outros casos anteriores de encerramento de apurações sobre despesas e viagens de Janja, levantando questionamentos sobre a efetividade da PGR. Guta Pini. Isso revela, mais uma vez, a necessidade de se ter um PGR isento. Mas, infelizmente, o nosso modelo constitucional ele não dá essa garantia para o pagador de impostos. Vejam, a atuação do presidente da República, ela pode ser fiscalizada, deve ser fiscalizada em pelo menos duas frentes, vindo ali da Câmara dos Deputados e também da Procuradoria-Geral da República, porque diante das suspeitas do cometimento de algum crime, quem ajuizaria essa ação seria o Procurador-Geral da República, o chefe do Ministério Público. Agora, essa indicação se dá pelo próprio presidente da República e não existe uma obrigação para que o presidente indique aquele que tem mais votos dentro do Ministério Público, aquele que seja o candidato apontado pela maioria no Ministério Público. Não tem essa obrigação. Esse não é um dos requisitos para indicação ou nomeação de um PGR. Lembrando que o Paulo Gonet foi recentemente reconduzido, então teremos aí mais 2 anos de Paulo Gonet na chefia do Ministério Público e dali não vai sair nada, quando os alvos forem o presidente Lula ou até ministros do Supremo Tribunal Federal. É como se o regime estivesse fechado em si mesmo. Em relação ao Procurador-Geral da República, existe um jeito de resolver esse problema, que é alterando a Constituição Federal e injeção, deixando mais difícil a politização dessa indicação. Então, se houvesse a obrigação dessa lista vir do Ministério Público, os próprios membros do Ministério Público elegerem quem seria o próximo Procurador-Geral da República, isso aí já dificultaria a ingerência política dentro da instituição, porque estamos aí diante de mais um arquivamento, teve a questão dos gastos da Janja também, isso não vai para frente. Fica muito claro que não vai
justamente por conta dessa peça fundamental no funcionamento de uma boa república, que é o PGR. Mas o que nós estamos vendo desde o primeiro mandato de Paulo Gonet? Esse fechamento com o regime. Então, gente, dali não vai sair nada. Ele tem mais 2 anos, então esse ano inteiro, mais o ano seguinte, de 2027, aí o próximo presidente da República terá a prerrogativa de indicar o novo Procurador-Geral da República para mais 2 anos. Está aí a importância, então, das eleições de 2026, do próprio Senado da República, que é quem aprova esse nome. Paulo Gonet foi aprovado numa primeira oportunidade e reconduzido no ano passado. Então, agora mais 2 anos e dali não vai sair nada. O regime está realmente fechado. Pois é, Marcelo Rocha Monteiro, essa prática de impor sigilos de 100 anos em documentos oficiais agora foi consolidada sem explicações, alimenta muitas críticas de que informações de interesse público estão sendo deliberadamente ocultadas. Isso corrói, sem dúvida alguma, a confiança na administração, nas instituições de controle, não é? Sem dúvida, essa falta de transparência é péssima, né? Ainda mais nesse momento que nós estamos vivendo, com tantos escândalos vindo à tona envolvendo a administração, né? Eu queria pegar esse gancho do Procurador-Geral da República. O Procurador-Geral da República é o chefe do Ministério Público da União, né? Por coincidência, na semana que passou, completaram-se 40 anos do meu ingresso no Ministério Público, né? E eu vejo com muita preocupação, não só como cidadão, mas também como profissional do Ministério Público, esse alinhamento do chefe do Ministério Público Federal com o regime, com o governo federal, né? Isso é característica de países autoritários, né? E não se esperava que o Brasil enveredasse por esse caminho. Na Venezuela, por exemplo, um instrumento fundamental de perseguição aos inimigos da ditadura bolivariana tem sido, né? Agora a gente não sabe o que vai acontecer por lá, mas tem sido o Ministério Público da Venezuela. Tem sido usado como um instrumento para processar e prender os opositores do regime, né? No Brasil, nós vimos uma atuação tenebrosa do senhor Procurador-Geral da República, do senhor Gonet, nesse caso dos manifestantes do 8 de janeiro, em que ele fez acusações formais, que a gente chama de denúncia, né? Denúncias no atacado, né? Dizendo que não havia necessidade de individualização de condutas, de acusar cada um daqueles réus de uma conduta específica. Todas aquelas pessoas foram acusadas absurdamente de tentativa de golpe de Estado, de tentativa de abolição violenta do Estado de Direito, simplesmente pelo fato de estarem presentes ali na Praça dos Três Poderes, naquela manifestação, né? Então, isso resultou em condenações absurdas, né? Todos nós já sabemos disso, não precisa detalhar, basta dar o exemplo da Débora do batom, condenada a mais de 14 anos de prisão por ter feito uma inscrição com batom numa estátua, né? E então essa mesma disposição que o Procurador-Geral da República mostra em buscar punições absurdas para os que se insurgem contra o consórcio PT-STF, essa mesma disposição parece não existir quando se trata de investigar os protegidos pelo regime, né? Então, estamos vendo esse arquivamento do inquérito que investiga sonegação praticada por familiares do presidente da República. Vimos a mesma atitude omissa, né? A mesma falta de disposição de apurar o que aconteceu no caso envolvendo a fortuna paga pelo banqueiro Picareta, lá do Banco Master, ao escritório de advocacia da família do senhor Alexandre de Moraes. O Procurador-Geral da República disse que não havia nada a investigar. 129 milhões de honorários, uma coisa que não existe, né? Para uma finalidade que ninguém sabe ao certo qual é, porque a esposa do senhor Alexandre de Moraes atuou em um processo, o banco tem 77 mil processos, o Banco Master, ela assinou um contrato de 129 milhões para atuar em um processo michuruca de calúnia, coisa que estagiário consegue fazer sem maiores dificuldades, né? Ele disse que não havia... E isso a gente sabendo que o ministro fez lobby a favor do banco, né? Então ele não conseguiu ligar os pontos, né? O ministro fazendo lobby a favor do banco
e a mulher do ministro ganhando uma fortuna, supostamente como pagamento de serviços advocatícios. Ele acha que não tem o que investigar. Então, assim, eu quero dizer o seguinte, só em cima desse comentário que a Guta fez, vamos esperar terminar esse mandato do senhor Gonê, mas a rigor essa não é a única opção, não, porque o Senado, por maioria, pode destituir o Procurador-Geral da República quando ficar comprovado que ele está prevaricando, que ele está se omitindo, está deixando de fazer aquilo que seria seu dever, né? Que é investigar casos extremamente suspeitos, como o recebimento de uma fortuna pelo escritório da família do senhor Alexandre de Moraes, né? Então, a bola estaria com o Senado. Vamos ver o que acontece, mas não, pelos precedentes, infelizmente, acho que não dá para ter muita esperança.